the truth about rock music. Music is perhaps the most powerful medium in the world. Satan has taken music and he has counterfeited it, twisted it, exploited it, and now he's using it to hammer a message into the minds and the lifestyles of this generation. Quando estava a pensar no episódio sobre aquele documentário punk que passou há umas semanas, eu, antes de me sentar para gravar, prometi a mim mesmo, tenho que falar do Zé Merda. Acontece que, entusiasmado que estava, falei do filme e acabei por não mencionar sequer essa grande autoridade do punk coimbrinhas que é o Zé Merda. Ora, só para vocês terem uma ideia como é que funciona este podcast, como é que é gravado um episódio nesta empresa altamente profissional, sento-me aqui, neste computador, com este microfone, e durante 10 minutos, não mais, ponho-me a debitar aqueles que são os meus pensamentos soltos sobre determinada produção, sem documentos de apoio, sem nenhuma estrutura, simplesmente faço escapar cá para fora aquilo que se passa na minha cabeça, os pensamentos em relação ao filme. Não é raro eu estar a ouvir depois mais tarde o episódio, depois de editado, e pensar, ei, que burro, esqueci-me disto, que atrasado, esqueci-me daquilo. Então eu nem sequer mencionei o aspecto mais importante, até às vezes aquilo que me levou a falar do filme fica completamente fora. É o risco de trabalhar num podcast como se trabalha na apanha do morango. Corria o ano de 1991. Eu ainda não estava no ensino superior, ainda me encontrava no liceu, não estava inserido ainda neste ambiente cultural de Coimbra, que é muito sui generis, como todos aqueles que o conhecem percebem, e o Zé Merda vai àquela que é a primeira grande queima das fitas com bandas internacionais da cidade de Coimbra. Nesse ano viria a Portugal a banda James, com o seu grande êxito Sit Down, que estava na boca do mundo. E então a Queima das Fitas prometia ser um festival de bandas internacionais que era coisa rara de ver em Portugal e que durante a década de 90 inteira fazia das noites do Parque da Queima das Fitas o maior festival nacional de música. Foi então a época em que eu participei. Eu conhecia o Zé Merda numa fase posterior, em que o Zé Merda era já um jovem estudante de engenharia, ele era uns anos mais velhos que eu, ele entrou mais tarde para o ensino superior, já casado e com filhos, com um passado, e o Zé Merda então era uma pessoa muito pacata, simpática, muito dócil, era um amigo, era um verdadeiro amigo que fazia parte do meu grupo de trabalho, mas em 1991 o Zé Merda era um punk. Era um punk à séria, não era esses punks que vestem uma camisolinha e pintam o cabelo com uma cristazita e pedem 20 euros à avó para comprar um vinil dos Dead Kennedys ou dos Sex Pistols. Não, o Zé Merda era o verdadeiro punk, como se tivesse sido retirado das ruas de Camden Town dos anos 70 de Londres e colocado diretamente em Coimbra. O Zé Merda discordava em absoluto deste grande nome que eram os James que vinham a Coimbra à Queima das Fitas, e o Zé Merda achou que, isto é um desrespeito total para com aquilo que é a verdadeira música. Os James, na altura, seriam aquilo que hoje serão, os Coldplay. Então, a meio do concerto dos James, Portugal afluiu inteiramente ao Parque Manuel Braga, cá em Coimbra. Estavam os James a tocar no seu auge e o som do lado esquerdo deixa de funcionar. As colunas desligam-se completamente, um ruído horrível, a malta que estava naquela zona com as mãos nos ouvidos, feedbacks, barulhos de cabos, enfim, um desastre total. As pessoas olham lá para trás, ligam-se as luzes, aparecem, na altura não havia seguranças, eram os funcionários da universidade que faziam umas horas como seguranças, eles na verdade estavam lá apenas para deixar entrar os filhos dos amigos e os seus próprios filhos e os amigos também, e alguém que lhe passasse uma notita de 500 escudos por baixo da porta, e então vê-se ao fundo um vulto a fugir, um punk com as suas botas Doc Martens e aquelas calças impossivelmente apertadas numas pernas que, olhando assim de repente, dificilmente conseguem suster um humano de pé, e era o Zé Merda a fugir. O Zé Merda contra aquilo que era para ele a pior desgraça que podia acontecer à cidade de Coimbra, arrancou os cabos todos daquele lado
e fugiu e não foi sequer apanhado porque aquela malta estava gordita, já tinha bebido uns copitos e não queriam saber. Simplesmente os técnicos de som voltaram a colocar os cabos e o concerto continuou. O Zé Merda então é um herói. É um herói daquilo que é o punk e a verdadeira música de Coimbra e aquilo que é a mais pura energia primordial em relação a este espírito que é o punk. O Zé Merda agora é um honrado engenheiro do Ministério Português, é uma pessoa de renome que eu nunca na minha vida me atreveria a identificar aqui. É uma pessoa que eu muito estimo, já não vejo há algum tempo, muitas saudades tenho eu dele e esperemos que ele continue. Eu tive esperança que ele voltasse a encarnar este maravilhoso personagem e fosse arrancar os cabos do lado direito de um concerto de Coldplay, mas tal não aconteceu, pois o Zé Merda estava demasiado ocupado a gerir a sua rotina familiar, não é? Como todos nós que tivemos os nossos passados. Take this job and shove it. I ain't working no more. Come with it, make it all the pieces got it looking for. You see that guy stay away, just walking out the door. Take this job and shove it, and work it no more. Take this job and shove it. I ain't working no